Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. A minha convidada de hoje acaba de lançar um livro. Já o conto tudo sobre ela após uma breve reportagem. Falar de educação engloba os processos de ensinar e aprender. Este é um fenómeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos dessas, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à sociedade. Tita Catita é o título do livro, um livro essencialmente para a infância, mas também um livro que é uma espécie de motivação infantil, infância infantil, mas é um livro que é mesmo uma motivação infantil. E motivação para quê? E motivação para a educação. A autora é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa, enfim, porque eu tenho uma enorme estima, colega, jurista, teve uma passagem fugaz pela política, quadro técnico de uma instituição nacional reputada e que, de repente, dá-lhe para escrever, surpreendentemente também, a mim surpreendeu-me, este livro infantil sobre o qual nós vamos falar. Eu tenho comigo a Edith Tenju. Obrigado por estás aqui, Edith. Muito obrigada, Bílio, pela oportunidade de estar aqui no teu programa. Agradeço a oportunidade de podermos falar sobre a Tita Catita. Diz-me uma coisa. Sim. Epá, quer dizer, eu conhecia várias facetas tuas, enfim, imensas mesmo. Tu és uma pessoa que até tem uma sensibilidade social que eu sempre conheci e sempre estive lá. Mas não estava a ver a escrever um livro, e sobretudo um livro de literatura ou para a infância, um livro de literatura infantil ou para a infância. Porquê? Porquê essa necessidade? Eu penso que era um desejo já antigo, escrever alguma coisa direcionada para as nossas crianças. Eu, enquanto cresci, enquanto criança, tive muito acesso à bibliografia, aos livros. Tive a oportunidade de ler muita bibliografia, que até nem era talvez a mais adequada na altura para a minha idade. Fui exposta desde muito cedo, se calhar, a livros de autores como Shakespeare, enfim. E eu fiquei com a percepção nos últimos anos de que em São Tomé e Príncipe, particularmente no nosso país, que as nossas crianças liam pouco. E eu achava que era necessário que houvesse mais literatura nesse sentido, embora a doutora Olinda Beja já havia feito, de facto, uma incursão nesse sentido com o seu livro infantil, portanto, mas, de qualquer das formas, eu entendi, e por que não também, enfim, enverdar por aí. A minha preocupação ao escrever este livro, devo dizer, era, como disse o Abílio muito bem, aproveitar para fazer também algum papel do ponto de vista educativo. Eu penso que sempre que se escreve um livro, temos ali uma plataforma em que podemos, de facto, lançar algumas sementes. E eu penso que há alguns aspectos em São Tomé e Príncipe que era necessário nós revisitarmos. E revisitar para um público que eu acho que é extremamente importante, que é o público infantil. Portanto, há uma série de mensagens que estão depois contidas neste livro, podemos falar sobre elas. Sim. Mas antes de irmos ao conteúdo, sim, ainda vamos ficar aqui um pouco à volta das intenções e também da história da motivação para escrever o livro. Tu disseste uma coisa interessante e que é um debate que eu tenho com muitos amigos nossos, que é o seguinte debate. Hoje lê-se mais ou menos em São Tomé e Príncipe. Porquê é que eu faço isso ao nível da percepção? Porquê é que eu faço essa pergunta? Nós, em determinado momento, crescemos no mesmo bairro. Sim. E havia uma cultura que sempre existiu naquele bairro, que era de trocar livros. Ou seja, não havia duas livrarias, João Pedro Dias e a Loja dos Padres, que eram nós que comprávamos os livros, que haviam lá naquelas duas livrarias. Depois apareceu a Casa de Leitura e depois, sim, apareceu uma espécie de biblioteca no meu tempo, onde até dá para alugar e levar para casa e tal. Bem, mas a verdade é que nós crescemos com esse tipo de envolvência. Sim. Hoje o país não tem uma livraria. Sim. Portanto, ao nível de percepção, como é que tu vês a tua infância e juventude à volta de livros, como disseste bem, sim, que foi mais ou menos a minha, enfim, não propriamente contigo, mas com os teus irmãos mais velhos. Enfim, trocávamos livros ali no nosso largo do bairro 3 de Fevereiro e havia necessidade de pedir às pessoas que viajassem, que trouxessem livros exatamente para lermos e trocarmos. Sim. Essa partilha, essa disponibilidade para ler, tu vês isso hoje em São Tomé e Príncipe? Eu não vejo tanto.
A verdade também é que nós estamos numa circunstância diferente. Nós temos hoje as tecnologias de informação que nos permitem um acesso diferente a uma certa literatura, muito mais rápida, uma literatura diferenciada. Eu concordo, em parte, com essa observação que o Abílio faz, em que, se calhar, hoje nós vemos a troca dos livros, enfim, isto hoje quase já não existe. E eu penso que esse encanto é que nós temos que ir buscar novamente, não é? Hoje em dia as crianças praticamente passam imenso tempo a nível dos seus computadores, dos seus iPads, já não há aquele encanto do livro que eu penso que nós de facto temos que ir buscar. E portanto este livro, a par dos outros que também vão, enfim, chegando ao nosso país, enfim, é também um veículo para que se possa, enfim, estimular mais a procura da leitura, digamos assim. Este suporte de livro. Agora, enfim, ainda estamos no mundo, no universo das tuas motivações. Eu estou muito interessado nisso. A surpresa foi tão grande, como vês, nós temos que chegar aqui a evolução até chegares aqui. Portanto, notaste que no país havia essa falta dessa educação para a leitura, essa educação para o livro, essa educação que é uma educação que tem necessariamente que ser do sistema educativo, mas tem que ser das famílias, sobretudo, e das pessoas. Como fazer isso? Como transformar algo que é uma falta, como potencializar isto dentro das famílias, essa necessidade de fazer com que os filhos, com que os sobrinhos, os netos, leiam e leiam mais? Honestamente, eu acho que, é como diz, não é? Como diz, o Abílio diz, dentro das famílias tem que haver esse mesmo incentivo. As pessoas, como no meu caso, que possam eventualmente ter iniciativas também nesse sentido de proporcionar esse tipo de literatura, porque a verdade também é que os livros não são baratos. E não é só no caso de São Tomé e Príncipe, de uma forma geral, os livros hoje em dia não são baratos. E, particularmente na nossa realidade são-tomense, o ter acesso a um livro, quando se tem outros desafios do dia-a-dia, apresenta-se, enfim, de certa forma complicado. Então, talvez seja necessário que nós possamos fazer uma literatura mais acessível para as nossas crianças. Criar o hábito? Criar o hábito de leitura, estimular mais, talvez mais bibliotecas itinerárias, talvez mais contadores de histórias para aguçar o gosto pela própria história em si. Portanto, eu penso que se todos nós tentarmos de alguma forma dar esse contributo, penso que mais facilmente poderemos chegar, enfim, a estimular esse gosto novamente pela leitura. O teu contributo é este, Tita Catita. Sim. O meu filho leu com muita atenção, um livro, enfim, rápido de se ler, como é óbvio, mas com uma ética impressionante, que é a tal ética que eu dizia, a ética pró-educação, pró-ir à escola, pró-promover esse acesso ao saber. Por trás disso, obviamente, enfim, a ideia de que indo atrás do saber também se pode, ou se deve, ou se calhar é o principal para se desenvolver um país. Sem dúvida. Quando tu escreves isso, pensas nesse tipo de projeção para o futuro? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um país com uma população muito jovem. Esta juventude vai ter a responsabilidade do nosso país num futuro que também não está assim tão distante e, portanto, nós temos que fazer essa preparação destes jovens desde já. Tem um aspecto que, se o Abílio me permite também dizer, é que eu cresci num ambiente, quando falava da questão da educação, e este livro também não deixa de ser uma homenagem também às mães. A mulher são-tomenses, mães são-tomenses, mães africanas, e eu tive, de facto, uma mãe que via na educação como uma saída, digamos assim, para a oportunidade, para o desenvolvimento da pessoa, não é? De um futuro profissional. E de maneiras que, hoje em dia, talvez, embora ainda exista e persista essa ideia de que a educação é essencial, mas é preciso, como direi, reencaminhar novamente os nossos jovens para aí. Nós vivemos numa sociedade quase, não gostaria de usar essa expressão, mas é quase microwave. Tudo acontece muito rápido, não é? E, portanto, a questão da educação é um processo. A educação não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Portanto, é preciso trazer esse gosto às pessoas de que há um objetivo final, que é o desenvolvimento da pessoa, o contributo que esta pessoa irá dar enquanto profissional num futuro. E, portanto, este processo começa desde pequenininho, desde a escola primária. Portanto, é um trabalho, é um serviço em progresso, não é como se diz. Agora, falando em educação e falando nessa... Depois voltamos ao livro. Sim. Mas falando nessa utilidade e nesse fator de desenvolvimento, que de facto é a educação, recentemente, no balanço dos Objetivos de Milénio, por acaso foi exatamente na educação e na educação infantil, e que São Tomé conseguiu a meta do objetivo.
ou desse objetivo especificamente, uma das 3 metas conseguidas. Como é que tu vês isso? Como é que tu vês a nossa política educativa neste momento? Como leiga, não como política, mas como quem tem essas preocupações, porque se não tivesse essas preocupações, jamais escreverias um livro desses, não é? O que eu acho é que nós todos temos que ter uma preocupação com a nossa posição para o futuro, a nossa preparação enquanto, enfim, país para um futuro. E o país é feito de pessoas, tão simples quanto isso. Tem que haver, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande com a infância, com a educação na infância. Eu penso que o facto de São Tomé e Príncipe ter conseguido alcançar um dos objetivos do milénio demonstra claramente o nosso compromisso, digamos assim, com esse desenvolvimento que nós também queremos alcançar. É óbvio que também não se faz de um dia para o outro, mas o facto de termos alcançado demonstra claramente que São Tomé tem essa preocupação. Uma bela preocupação, e uma preocupação que, obviamente, terá e trará. E já tem trazido frutos para o país, na minha perspectiva. Por muita discussão que haja entre os são-tomenses, se a educação que nós temos hoje, e isso eu acho interessante, se a educação que nós temos hoje é uma educação com qualidade ou não, ou se é simplesmente uma educação por massificação, ou seja, para tirar só e exclusivamente as pessoas da iliteracia, mas quase que mantendo-as numa espécie de analfabetismo funcional, digamos, não é? Há muitos são-tomenses que dizem que esta é a nossa realidade. Eu não concordo, discordo absolutamente desse ponto de vista. Sim, reconheço que há ou falta alguns elementos qualitativos, mas sempre que se está numa escola, está-se numa escola, está-se a aprender. Está-se a aprender e está-se, sobretudo, a fazer uma coisa que foi das coisas que mais me impactou no livro, que é, na última página, ver a Tita chegar à escola e a imagem final é ela abraçada ao Dadi e ao Beto, aos seus colegas. Essa questão da socialização na escola é tão relevante quanto isso para a escola aprender, ou ir captar o saber. Essa necessidade de encontrar-se amigos na escola e de pôr isto aqui. A Vânia T. Quem é a Vânia T? A Vânia T é a minha ilustradora, que fez um trabalho extraordinário. A Vânia T, o T de Trovoada, é o seu apelido. Fez um trabalho extraordinário. Infelizmente, sempre que tenho que fazer os lançamentos, por uma razão ou outra, a Vânia nunca está disponível, mas desde já mando um bem-aja para ela e, portanto, incentivo sempre para que nós utilizemos os nossos recursos internos, nomeadamente novos quadros que possam dar, de facto, o seu contributo em áreas como essa. Só a título de exemplo, inicialmente já tinha programado até fazer ilustração com outra equipa, mas estando em São Tomé e tendo conhecido, de facto, a qualidade do trabalho que esta jovem fazia, eu tive que realmente repensar e enfim, trazê-la para dentro deste projeto e penso que foi uma mais-valia também. A imagem final está lindíssima. Enfim, aconselho que comprem o livro e que vejam, de facto, o final. Enfim, 3 crianças, eu posso, enfim, caracterizar e ilustrar, são 3 crianças abraçadas num contexto absolutamente escolar. Mochilas, cap, chapéuzinho do rapaz e sobretudo, a expressão de esperança, de expectativa e de estarem muito à vontade naquele ambiente que é um ambiente escolar. Quando tu olhas para essa imagem, também está na capa, o que é que tu retiras? No contexto de São Tomense, né? Nós temos a ideia de que não nos damos bem, que somos muito conflituosos, somos extremamente politizados, esse tipo de coisas. Quando tu olhas e vês que logo na infância existe essa socialização fácil, não é? Em termos de progresso pessoal, e aqui coletivo também, sendo São Tomenses, o que é que nos leva a perder essa capacidade de comungar? Eu voltaria um pouquinho atrás. O que é que eu vejo na capa? O que eu vejo na capa são crianças, e curiosamente crianças que depois, conforme vão saindo os outros números, vamos verificar, vamos comprovar que vêm de, enfim, famílias muito diferentes, com objetivos muito diferentes, enfim, classes sociais até diferenciadas, mas quando olho para a capa o que vejo crianças, vejo inocência, vejo amizade e faz-me lembrar que todos nós já fomos assim também. Todos nós já fomos crianças, todos nós ainda temos a capacidade de poder perfeitamente socializarmos, a amizade tem que estar permanentemente lá e, portanto,
Eu acho que talvez também, se nós, os adultos, embora o livro seja infantil, não é mais vocacionado para esta faixa etária, mas se nós, os adultos, olharmos para isso, talvez nos vamos relembrar das crianças que nós fomos, não é? Dos sonhos que nós também tivemos, não é? Não, portanto... isso impressionou muito as imagens, também tem muito a ver com o imaginário infantil São Tomense, não é? Sem dúvida. Costureira, a pesca, o pescador, a pesca. essa relação com o mar terrível. A fruta em cima da mesa, o café, sim. Quer dizer, tudo está aqui ilustrado e tudo que tu escreves sim. tem a ver com essa espécie de remissão para a infância. Mas, como eu dizia, o que é que nos torna incapazes de, em adultos, repetir essa imagem de comunhão de interesses? De interesses, nesse caso, o interesse é basicamente inocente, não é? Porque é partilhar brincadeiras, livros, no caso deles, enfim, o início da atividade escolar e tal, mas crescendo, indo para os adultos, o que é que impede os são-tomenses de manterem esse espírito? Eu quero acreditar que os são-tomenses não são uma espécie diferente de qualquer outro povo. E como qualquer outro povo, nós temos as nossas particularidades, os nossos aspectos mais positivos, outros talvez menos. Não é uma característica dos são-tomenses dizer porque é que nós socializamos mais ou menos. E eu também não penso que nós possamos, eu pelo menos não tenho, de facto, autoridade para poder, digamos assim, qualificar os são-tomenses. Muito pelo contrário. Eu, quando penso no nosso povo, eu penso que até é um povo que... É um povo que me dá orgulho de fazer parte dele, não é? Um povo de um país pequeno, um povo com uma população diminuta, um povo numa ilha no meio do mar, mas que, entretanto, faz um esforço enorme para poder acompanhar o desenvolvimento daquilo que se faz noutros países a nível do continente e não só acompanhar também o desenvolvimento que é feito nos outros países, sem querer mencionar nenhum em especial. E, portanto, não quer dizer porque que os são-tomenses não se socializam, não. Eu penso é que todos nós, são-tomenses, temos que olhar para dentro de nós próprios, porque os outros, quem são os outros? Os outros, nós também somos os outros em relação aos outros. Nós. Portanto, somos nós. Portanto, isto eu penso que é uma resposta que cada um de nós é que tem que dar. Muito bem visto. Agora apanhaste-me, que essa foi muito interessante. Fizeste-me refletir, estás-me a fazer refletir a meio de uma conversa com 2 ou 3 câmaras aqui à frente. Bem, mas vamos esquecer a minha reflexão. Como é que foi a tua passagem pela política? Tu que não és uma política, tiveste uma passagem pela política como ministra. Como é que foi essa passagem? Como é que foi essa experiência? Muito brevemente farei um comentário relativamente a essa questão. Disseste muito bem, Abílio, não sou uma política, sou de facto um quadro técnico que tive a oportunidade de preencher, digamos assim, uma posição política num determinado contexto. Não irei entrar em questões políticas aqui, não seria justo para a Tita. Este é o momento da Tita. Não, mas saber como é que é a tua experiência pessoal, como é que tu pessoalmente... Foi pessoalmente... Sim, como é que viveste isso? Quer servir o país? Sim, pessoalmente foi um privilégio muito grande. Deixe-me dizer que do primeiro dia ao último dia, para mim, foi um ato tremendo de humildade. Um dirigente vai para um país para servir o seu povo. Não para se servir a si próprio, não os seus interesses, mas para servir o povo. E isto em termos de hora, em termos de sacrifício, daquilo que tiver que ser feito. E permita-me dizer que no nosso país, e isto não é só apanágio do meu tempo, serve para qualquer político, em qualquer situação. Não é fácil ser-se político em São Tomé e Príncipe, com os condicionalismos que é do conhecimento de todos nós. Não é? Agora, terríveis. E eu tenho que louvar o ato de coragem que é muitas das pessoas que nós conhecemos, são políticos e que se disponibilizam para esse exercício. Eu tenho que louvar o ato de coragem, o vosso ato de coragem, porque é de facto um ato de coragem tremendo, porque não estamos a falar nem uma Noruega, nem uma Finlândia, nem propriamente a Dinamarca, nem o Canadá. Estamos a falar de um Estado com problemas complicados de resolver. Mas pronto, não vamos por aí, nem vamos entrar em detalhes. Eu livro-te desse fardo. Mas permita-me só acrescentar uma coisa, Abílio, é que essa passagem pela política também me deu uma outra perspectiva das coisas, que é nem tudo pode ser feito pelos políticos. Muita coisa deve-se esperar dos políticos, mas a mudança é feita pelo cidadão também. E hoje sou cidadão, já o era antes, enfim, tive num certo período numa função diferenciada, hoje volto, não é? Portanto, à minha condição natural de simplesmente cidadã, mas há coisas que o cidadão também pode fazer.
E se calhar, talvez por isso também a tendência, portanto, a iniciativa de fazer o Tita Catita. Permita-me dizer-te, Abílio, que a política serviu também para perceber, de alguma forma, que é uma plataforma para que se possa dar voz, muitas vezes, a quem não tem essa voz de uma forma direta, não é? E esperar que o Estado faça tudo é difícil num Estado que tem os condicionalismos e que não é só São Tomé e Príncipe que tem condicionalismos. Mesmo as grandes nações do mundo também têm. E então, hoje, portanto, como cidadã, simplesmente como cidadã, sabendo de facto também lacunas que o próprio Estado sofre, não é? E que não pode dar resposta a tudo, é necessário também que a sociedade civil organizada, o cidadão, possa também fazer a sua parte. Eu vejo aqui uma espécie de humanismo social-democrata. E porquê é que eu estou a dizer humanismo social-democrata? Porque eu tive a sorte, mas um conjunto vasto de colegas e de amigos, da coisa de 22 ou 23 anos, de nos agarrarem, literalmente foi isso que fizeram, né? Agarraram a mim, e estava também a Edith Tenjua, fui uma das privilegiadas, e mais pessoal da Guiné-Bissau, de Angola, Cabo Verde, Moçambique, agarraram-nos e levaram-nos para uma quinta durante uma semana. É verdade. E qual era o objetivo? Isso foi feito por uma fundação alemã, com relação a um partido político português. E qual foi o objetivo? Bem, primeiro, reconhecer em nós algum potencial para a política. No caso da Edith está concretizado, no meu caso não. Como é óbvio. Ainda não. Ainda não. E meteram-nos ali uma semana a refletir sobre política e sobre ideologia e sobre soluções que naquela altura eram soluções muito válidas, porque estavam-se em processo da globalização da democracia. Enfim, estava a acontecer as transições democráticas em toda a parte. Timor começou a vir também, e também esse tipo de reivindicação dessas questões que tinham ficado para trás. Exatamente. As questões dos nacionalismos que nunca mais aconteciam, das independências últimas que nunca mais aconteciam. Portanto, durante aquela semana tivemos o privilégio de ouvir gente muito experimentada em política, de ouvir gente que faz muita reflexão muito profunda sobre política. E tivemos a oportunidade de, entre nós também, falar e refletir sobre ideologia e sobre política. Portanto, não é propriamente uma coisa que caia do céu. Portanto, não vejo que não te cai do céu. És uma cidadã altamente politizada e tens, enfim, esse histórico de preparação, até por ser jurista, e qualquer jurista, de repente, pode ser e deve ser também um político e assumir esse tipo de responsabilidades. Vamos voltar ao livro. O que é que vem aí a seguir? Já percebi que vai haver uma série deles, não é? Vai. Vamos em breve ter uma outra história. Não poderei desvendar completamente, mas posso... Só uma pontinha do véu é que, quando, aliás, se reparar, a Tita Catita é de Bombom, portanto, estamos a falar da ilha de São Tomé e, portanto, temos que também olhar para o outro lado de São Tomé e Príncipe. Assim, então, Zé Cassandra vai-te agradecer. Então, vamos ter outras aventuras, não é? Mas é como eu digo, não posso dizer já tudo, não posso. Diz lá mais um bocadinho. O próximo vai ser no Príncipe, já percebemos. Temos um personagem que é do Príncipe, lá. É o que eu posso dizer para já. Já chega. Agora diz-me outra coisa. Sim. Isto foi apresentado em São Tomé e Príncipe. Sim. Foi lançado em São Tomé e Príncipe, lançado agora em Lisboa. Isso vai estar disponível para toda a gente? Como é que tu vais tratar a distribuição disso em Portugal, por exemplo, em Lisboa? Em Portugal, quem queira comprar o livro, o que é que tem que fazer? Sim, os livros, portanto, o livro da Tita Catita vai estar disponível na FNAC, portanto, é a instituição que nós temos neste momento em Portugal para já, vai fazer a distribuição, mas eu faço muito gosto e penso que é quase obrigatório que este livro também esteja à venda nas associações que estejam relacionadas com São Tomé e Príncipe, não é? Portanto, é de todo o gosto, portanto, vai estar, a nível do MENOM vamos conversar, vamos falar exatamente para sabermos como é que pode ser feito, mas embora o contacto já tenham... Portanto, já vamos numa fase bastante avançada. Eu posso garantir que também nesses locais, para além da FNAC, poderá-se encontrar o livro da Tita Catita. Edith, muito obrigado. E da próxima vez, quando vieres, vais falar sobre o segundo livro. Sim. E vais ter que te alongar um pouco mais sobre política. Isto de andar aqui a desviar e a fugir desse tipo de conversa, não te vais safar. Obrigado. Obrigada também. Muito obrigada, Abílio. A emissão continua com as notícias da semana. O nosso primeiro destaque vai para a cimeira de chefes de Estado e de Governo para a adoção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, portanto, Agenda 2030, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Ora, veja. A República Democrática de São Tomé e Príncipe participou na cimeira sobre o desenvolvimento sustentável que decorreu na sede das Nações Unidas em Nova Iorque,
com uma delegação ministerial liderada pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada. Fizeram parte da delegação o ministro da Presidência e Assuntos Parlamentares Afonso Varela, o chefe da diplomacia são-tomense Manuel Salvador dos Ramos e técnicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nesta cimeira, que contou com a presença de 193 países membros das Nações Unidas, foi adotada a Agenda de Desenvolvimento Sustentável pós-2015, agora chamada Agenda 2030. A Agenda 2030, nas suas 17 metas, tem como conjunto promover a ação da comunidade internacional e dos governos nacionais com o objetivo de alcançar a prosperidade e o bem-estar de todos até 2030, rumo a um desenvolvimento sustentável. Nesta cimeira, realizada na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, coube ao primeiro-ministro Patrice Trovoada a discursar em nome de São Tomé e Príncipe. His Excellency Patrick Emery Trovoada, Prime Minister of the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe. Excellences, Monsieur le Président de la session, Excellences, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Messieurs et Mesdames les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, chers délégués. No seu discurso na sede das Nações Unidas, o chefe de governo santomense reafirmou a preocupação do arquipélago com os efeitos das alterações climáticas e com a reforma das Nações Unidas. Patrice Trovoada defendeu que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável só serão alcançados com paz, estabilidade, consolidação das instituições em África e o diálogo com parceiros de cooperação sobre os termos de troca. As dúvidas são compreensíveis perante aqueles que não conseguiram alcançar em 15 anos 8 objetivos e no mesmo período terão que chegar à conclusão de 17 novos objetivos. Esta agenda que acabamos de aprovar contém questões que não são novas ou estranhas para a comunidade internacional que lida com as questões de desenvolvimento. É imperativo priorizarmos e identificarmos os aceleradores e catalisadores das metas de desenvolvimento. A este respeito, não podemos evitar o tema da necessidade de uma nova forma de governação global, menos egoísta, mais inclusiva e certamente mais realista, proativa e engajada na busca de estabilidade política e da resolução de conflitos que fazem a cama para todos os oportunismos e extremismos, bloqueando assim qualquer forma de desenvolvimento. O reforço da cooperação regional e global multidimensional é fundamental. A busca para cada Estado membro do consenso nacional em torno dos ODS, pelo diálogo inclusivo entre todos os atores políticos, do governo e da oposição e da sociedade civil, é fundamental. Pouvoir et opposition et la société civile é fundamental. Pela voz do primeiro-ministro Patrice Trovoada, São Tomé e Príncipe foi até a sede das Nações Unidas reconhecer que o país ficou aquém do cumprimento dos Objetivos do Milénio para 2015, cumprindo apenas 3 das 8 metas estabelecidas. Après 15 ans, le premier et le plus important de ces objectifs, à savoir la réduction de la pauvreté et de la faim, n'a pas été atteint. Após 15 anos, o primeiro e mais importante destes objetivos, nomeadamente a redução da pobreza e da fome, não foi atingido. No entanto, deve ser notado que, dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, São Tomé e Príncipe completou 3, a saber, alcançar a educação primária universal para todos, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna. Estamos particularmente satisfeitos com o facto de que ganhos significativos foram feitos na área da educação universal e de saúde materna e infantil, com uma taxa de matrícula no ensino primário em 2014 de cerca de 98%, o registro civil de quase 98% dos nascimentos e uma redução drástica da mortalidade materna e infantil. Também é importante observar que, embora o nosso país não conseguiu alcançar todos
os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio, boas tendências têm sido observadas em alguns objetivos, como no que diz respeito à luta contra o HIV-Sida e a malária, com 0 mortes em 2014. Portanto, uma melhoria real na vida das populações. No entanto, após 25 anos de democracia real, com um dos melhores indicadores de penetração da internet na África, após 5 anos de crescimento médio acima de 4,5%, com a inflação abaixo de 8% nos últimos 3 anos e uma dívida externa representando hoje 30% do produto interno bruto contra 349% há 15 anos atrás, o meu país continua com uma taxa de prevalência da pobreza em torno de 62%. O caminho é longo e será ainda mais longo enquanto o investimento público e privado não será reforçado especialmente para os setores econômicos e das reformas de políticas públicas que contribuam para a criação de emprego, especialmente para a juventude. Que concourt à la création de l'emploi, particulièrement pour les jeunes. Segundo ainda Patrícia Trovoada, na área econômica, o desafio é o combate à pobreza e encontrar soluções para o desemprego e a insegurança alimentar. Excellences, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici. Nós nos reunimos aqui nesta Assembleia para aprovar os Objetivos Gerais de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, para o qual a República Democrática de São Tomé e Príncipe também deu a sua contribuição. Assim, reiteramos solenemente em nome do Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe o nosso compromisso de reduzir a pobreza no nosso país em 2030 através de uma aposta implacável para a diversificação econômica, a melhoria na gestão das finanças públicas, a modernização da infraestrutura econômica e social, a inclusão digital, promovendo o setor privado como o principal veículo para a criação de riqueza e de emprego e preservando incondicionalmente o meio ambiente. Por um ambiente saudável que possa garantir a todos os nossos cidadãos o respeito à dignidade, o direito à felicidade. Agradeço a vossa amável atenção. Je remercie pour votre attention. Thank you, Prime Minister of the Democratic Republic of Sao Tome. No final dos trabalhos, fica o balanço desta cimeira que durou 3 dias, feito pelo Primeiro-Ministro Patrícia Trovoada. Esta cimeira foi uma cimeira positiva, no sentido de que o tema foi um tema importante, que é a Agenda de Desenvolvimento pós-2015. Por conseguinte, adotamos os objetivos para um desenvolvimento sustentado até 2030. Essa adoção foi feita num clima bastante consensual, daí que é positivo. Agora é preciso ver o que irá acontecer depois da cimeira. Foi a ocasião também dos países exprimirem o que é que eles acharam que foram os últimos 15 anos, os objetivos do milénio, em que, como sabem, São Tomé e Príncipe, dos 8 objetivos, só conseguiu cumprir 3, mas falamos por que isso não aconteceu, as questões do financiamento do desenvolvimento, enfim, e toda a problemática em torno das questões de desenvolvimento, o relacionamento com os países mais ricos, a necessidade de maior solidariedade, etc. Por conseguinte, eu creio que todos os discursos foram no mesmo sentido de maior engajamento para ver se, de facto, dentro de 15 anos, em 2030, nós conseguimos erradicar a pobreza. Essa cimeira acabou, por conseguinte, no dia 27, e no dia 28 abrimos com a Assembleia Geral, o debate geral, e que vai também assinalar os 70 anos das Nações Unidas. O debate geral, evidentemente,
permite abordarmos questões de outro âmbito, diplomacia, conflitos, mas eu quero dizer que houve um assunto bastante transversal, quer na Cimeira para a agenda pós-2015, quer na abertura da Assembleia Geral e no debate geral, que é a questão do meio ambiente. E, como sabem, COP21, em novembro, em Paris, será o grande encontro das nações para ver se desta vez, de facto, fazemos também progresso significativo no que diz respeito à proteção do meio ambiente, que é, eu penso, a temática a mais importante para o futuro de todos nós e o futuro do nosso planeta. À margem da cimeira de chefes de Estado e de Governo para a adoção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, a chanceler alemã Angela Merkel ofereceu um jantar a um número limitado de países, essencialmente africanos e asiáticos, onde São Tomé e Príncipe esteve presente. Foi um jantar em torno do tema das tecnologias da informação e foi bastante importante. Tínhamos a presença também nesse jantar do novo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e do presidente da Organização Internacional das Telecomunicações. Como sabem, toda a gente sabe que o nosso governo está muito empenhado na inclusão digital nas novas tecnologias e o facto que a chanceler alemã tivesse lembrado em convidar São Tomé e Príncipe, para nós é um sinal positivo que nos deixa crer que, enfim, São Tomé e Príncipe começa a ser visto como um país que, de facto, quer levar avante as novas tecnologias no sentido de favorecer e de acelerar e de dar um passo, digamos, de gigante na luta contra o subdesenvolvimento. O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe reuniu-se também com personalidades de vários países com vista à realização da primeira Conferência Internacional de Investidores e de Parceiros de Desenvolvimento do país, a realizar-se nos dias 14 e 15 de outubro, em Londres. É verdade que usamos esse palco das Nações Unidas, essa conferência em que todo o mundo esteve presente para podermos continuar, enfim, a desenvolver os contactos, quer com aqueles países parceiros que já manifestaram a sua decisão positiva em relação ao STEP-IN, quer aqueles países que ainda não confirmaram a presença e quer os países que não estarão presentes, mas que nós pensamos irão dentro de algum tempo, ou poderão dentro de algum tempo surgirem como novos parceiros de São Tomé e Príncipe. Entre as personalidades contactadas pelo primeiro-ministro são-tomense figuram os primeiros ministros de Cabo Verde, Suécia, Timor-Leste e Malásia, bem como o príncipe Alberto II de Mônaco. Eu encontrei-me com alguns chefes de Estados africanos, o presidente do Gabão, o presidente do Mali, o presidente do Benin, o presidente do Senegal. Encontrei-me com o presidente também da Tanzânia, o primeiro-ministro da Etiópia e com parceiros também fora do continente africano. Tive um bom encontro com o primeiro-ministro da Suécia, um bom encontro com o primeiro-ministro da Malásia. Eu estava a esquecer também com o primeiro-ministro de Cabo Verde, que é um país irmão, como sabe. Um outro país irmão foi o encontro que eu tive com o vice-presidente de Angola. O ministro do Congo, recebi o ministro do Congo, foi uma oportunidade para nós nos inteirarmos da situação no Congo. Como sabem, o Congo vai para um referendo sobre a Constituição. Recebi o ministro do Desenvolvimento das Ilhas Maurícias, das Filipinas. Filipinas porque é um país com bastante experiência também na formação de todos os
os empregos ligados ao mar, as formações ligadas ao mar. Enfim, como veem, foram muitos contactos, se calhar esqueço-me de alguns, o Príncipe de Mônaco também, que eu recebi e que nós trocamos boas impressões sobre a experiência de Mônaco no turismo do luxo, nos serviços financeiros. E os ministros que me acompanharam também tiveram a fazer contactos bilaterais. A questão de segurança no Golfo da Guiné foi o tema do encontro entre Patrícia Trovoada e a assistente da secretária de Estado norte-americana para os assuntos africanos, que prometeu para breve visitar São Tomé e Príncipe. Foram sobretudo questões ligadas à segurança no Golfo da Guiné, mas também com todos esses parceiros, com todos esses contactos, nós não esquecemos sempre da vertente económica, que nós continuamos a pensar que é a economia, o desenvolvimento, o investimento privado, o setor privado, o investimento nos recursos humanos, que são as únicas vias, de facto, de nós eliminarmos a pobreza em São Tomé e Príncipe e, sobretudo, garantir um crescimento sustentável. Enquanto decorria a cimeira sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, surgiu a notícia do cancelamento da viagem do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, a Nova Iorque, onde iria participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, e a convocação pelo chefe de Estado de encontros com os partidos políticos com assento parlamentar e líderes religiosos. Esta notícia deu aso a especulações várias e mereceu comentários do chefe do Executivo são-tomense. É evidente que surpreende um bocadinho essa iniciativa e, enfim, nós tivemos todo o cuidado de voltar a dizer aos nossos parceiros que o país está calmo, o país está estável, a estabilidade é uma realidade em São Tomé e Príncipe, é um desejo do povo, as instituições estão a funcionar normalmente, por isso não há razão de interpretar, digamos, essa iniciativa do Presidente como um sinal de algum problema profundo ou de alguma instabilidade. Nós estamos num momento em que vamos preparar uma grande ação de promoção do país. Essa ação de promoção, que, volto a dizer, visa a captar investimento para o nosso país, que bem precisa. Um dos trunfos que nós estamos a apresentar é a estabilidade, é a democracia, é a tranquilidade em São Tomé e Príncipe. Por conseguinte, eu creio que há um problema talvez de oportunidade, mas não há também que estamos preocupados com a situação. Como eu disse, algumas pessoas perguntaram e nós explicamos, e eu acho que toda a gente tem consciência que em São Tomé e Príncipe as coisas vão bem, não são fáceis, é preciso trabalhar-se muito, mas as coisas vão bem, as instituições estão a funcionar normalmente e não há razões para se pensar que haja uma instabilidade qualquer. As intenções são aquelas que elas são, as interpretações é que, enfim, devem sempre concorrer no sentido de nós preservarmos a boa imagem do país, enfim, a reputação do país e, sobretudo, esse trunfo que nós queremos desenvolver hoje, em que a África conhece bastantes problemas, guerras, terrorismo, criminalidade, etc. Aquela imagem, aquele conceito que nós queremos desenvolver, que São Tomé e Príncipe é um país amigável, um país pacífico, um país democrático e um país seguro e, sobretudo, estável politicamente. Se nós olharmos para a situação política, volto a dizer, ela é estável. O governo é um governo que tem maioria no Parlamento, as relações sociais, a concertação social funciona. Eu não vejo realmente porque é que nós devemos estar preocupados. São Tomé e Príncipe marca desta forma presença na cimeira de chefes de Estado e de Governo para a adoção da Agenda de Desenvolvimento pós-2015, realizada na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, no ano em que esta organização internacional comemora
o 70º aniversário da sua criação. Enfim, vou ter que dizer umas palavras sobre a conferência. Isto é muito complicado. Porquê? Porque se estivermos a falar de objetivos de desenvolvimento do milénio, que é essa coisa que ficou para trás, e agora vem o da sustentabilidade, isso iria tomar imenso tempo, porque teria que fazer um balanço dos OMD e teria que perspectivar, em termos de futuro, aquilo que é a nova proposta global. Duas notas que a mim me parecem interessantes. É o nível, ainda que não propriamente ideal, mas um nível bastante razoável de cumprimento dos OMD, no caso dos países lusófonos, que é esse que nos interessa porque são os mais próximos de nós. Enfim, há um cumprimento baixo, relativamente mesmo à média africana, mas mesmo assim há claramente uma evolução. Os diversos países focaram-se naquilo que consideraram que seria mais fácil para politicamente dar respostas rápidas. Angola, no combate à fome, com sucesso. Moçambique, também no combate à fome e nas parcerias para o desenvolvimento, também com sucesso. No caso de Cabo Verde, muito mais adiantado, com quase 66% de cumprimento, que é, até para o caso africano, um caso de absoluto sucesso. E no caso de São Tomé e Príncipe, nos 44% de cumprimento e 3 objetivos cumpridos. Objetivos essencialmente sociais: educação, saúde e parceria para o desenvolvimento. Eu devo dizer que, por muita discussão que existe relativamente a boa ou má ação da ONU, porque há quem diga que a ONU, enfim, não tem uma ação que seja uma ação muito positiva, ou outros que dizem que tem uma ação, sim senhora, muito positiva, eu devo dizer que não pode haver maior resposta relativamente à ação da ONU, e temos que tirar da cabeça a ONU como sendo só exclusivamente o Conselho de Segurança, mas temos que pensar nas agências que combatem a pobreza, combatem as doenças, combatem uma série de situações, cujo trabalho diário nós não temos sequer a percepção da influência que elas têm, sobretudo em países menos favorecidos, como é o nosso caso. Portanto, o que vem aí a seguir, a Agenda 2030, que é muito mais ambiciosa e que já engloba todos os países sem discriminar nenhum, vai ser e vai estar no centro do debate. Eu não vou tecer qualquer consideração. Vai haver muito tempo para se falar sobre essa nova perspectiva, esse novo desafio, essas novas etapas que os membros da ONU vão ter que cumprir porque se propõem a fazê-lo. Portanto, haverá tempo para refletir sobre isso. Próxima notícia, o Banco Mundial anunciou a disponibilização de 25 milhões de dólares para promover o aumento da inclusão financeira e as reformas nos mercados de capitais, nomeadamente da dívida pública em Moçambique. De seguida, irei comentar. O Banco Mundial anunciou a disponibilização de 25 milhões de dólares para promover o aumento da inclusão financeira, a estabilidade do mercado e as reformas nos mercados de capitais, nomeadamente dívida pública em Moçambique. Este financiamento, o segundo numa série de apoios financeiros ao setor, é canalizado através da Operação Programática de Desenvolvimento de Políticas do Setor Financeiro, que visa reforçar a estabilidade financeira, apoiando a melhoria da supervisão e regulamentação dos bancos, rede de segurança e quadros de preparação para crises. A operação também apoia reformas para promover a inclusão financeira com enfoque nos sistemas de informação de crédito, serviços bancários sem agência e proteção ao consumidor. Bem, Moçambique, mais financiamento para a banca, não é propriamente um país que esteja em foco, nesta altura, relativamente à sua indústria bancária, mas ainda assim há que reforçar alguns rácios. Quem quiser perceber bem aquilo que eu estou a dizer, eu remeto para os 2 últimos relatórios da Banker, que é uma revista que está online, sobre a banca internacional e perceber as performances de alguns países africanos. No caso de Moçambique, não é propriamente um país que esteja, que seja débil, que esteja em risco, não está em grande risco, mas existe, de facto, 2 ou 3 situações a corrigir. Uma, que é quase que o cancro da banca em África, que é o crédito mal parado, e a segunda situação, que é também outro cancro em África, mas que está a ser ultrapassado tanto um como o outro, que é a disponibilização de financiamento para o empreendedorismo, ou seja, para os jovens e não tão jovens, mas para o risco de novas empresas, de criação de mais emprego a partir das novas empresas. Esses são os 2 grandes problemas de Moçambique. Com 25 mil milhões, parece-me que é um bom incentivo para financiar, sobretudo, essas atividades, se for canalizado exatamente nesse sentido, e para aumentar os níveis de análise de risco, que é o que falta, de facto, a muita da banca em África, e nem sequer vamos falar de São Tomé e Príncipe, nós cometemos muitos erros ao não
enfim, financiar e apertar e fiscalizar melhor essa área, que é uma área hoje essencial no negócio bancário, que é a análise de risco. Passamos já para as minhas sugestões. Não há aqui muitas sugestões. Tita Catita, a minha sugestão para essa semana. Enfim, um livro escrito pela Edith Tenjua, muito educativo, literatura infantil no seu melhor, simples e objetiva, a comprar e dar aos filhos para ler, porque dessa leitura é que saem grandes leitores e saem grandes pessoas. Chegamos ao fim desta emissão, por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Não se esqueça de nos visitar nas redes sociais. Eu sou a Billy Neto, esta é a STP TV, a sua nova televisão.